Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Help do Automation Studio. Sem sombra de dúvida, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem junto do Automation Studio, porque é um Help com bastante informação, não somente informações sobre o Automation em si, mas também informações sobre todo o portfólio de produtos da BR. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a ligação de um módulo de I/O, eu vou encontrar no Help. Se eu quiser saber como é que eu ligo os cabos, qualquer sequência de cabos ali de um servo drive até o motor, eu consigo achar qual os cabos dos sensores, como é que funciona o encoder, como é que funciona os controles de movimento. Então eu consigo achar toda essa informação no Help do Automation Studio. Então não é um Help só focado no software em si, mas sim toda a tecnologia da BR. Isso que torna o Help tão legal. Na instalação do Automation Studio, o Help, sem sombra de dúvida, é o item mais pesado, pesa aí mais ou menos uns 2 GB. E cada vez que vai lançar um Automation Studio novo, eles vão incrementando o Help, vai deixando ele mais interessante, mais interativo. E sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar aí. É bem importante ter essa aula do Help, porque para quando a gente tiver ali nas próximas aulas alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai consultar direto o Help. Então é muito importante saber usar o Help e saber onde encontrar as informações, porque às vezes isso pode ser o mais complicado no primeiro momento. Também saber os recursos que tem disponível no Help para poder nos ajudar, como é que eu pesquiso, onde é que eu encontro informação de um protocolo, onde eu encontro informação de um módulo, onde eu encontro informação de um function block. Beleza? Bom, quem trabalha aí com software, com alguma coisa nova, sabe que o problema quando você vai começar a trabalhar numa plataforma nova é saber onde encontrar as informações. Porque quando a gente está familiarizado ali com o ambiente da automação, a gente já sabe o caminho que tem que ser seguido, mas a gente não sabe por onde, né? A gente não sabe exatamente ali o que eu tenho que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas não sabe exatamente os passos a serem seguidos, né? Então, às vezes, você tem uma documentação bem escrita ajuda muito no desenvolvimento do projeto, ajuda muito ali na hora de aprender uma ferramenta nova, na hora de desenvolver o projeto, na hora de saber de onde a gente vai para poder tirar qualquer dúvida. Beleza? Bom, pessoal, não diferente de qualquer software, né? O Help do Automation Studio, a gente pode abrir usando aqui essa aba ou simplesmente apertando a tecla F1. Eu vou apertar aqui o F1 e a gente tem aqui acesso ao Help do Automation Studio. Bom, os conteúdos do Help ficam aqui na nossa esquerda e aqui a gente tem ele é separado de acordo com os tópicos, né? A gente tem os tópicos do Automation Software, alguns Getting Starters aqui, então as primeiras aplicações ali relacionadas a diversos conteúdos, primeira aplicação de Motion, primeira aplicação de Safety, então tem bastante coisa aqui também. Project Management, isso aqui tem bastante conteúdo voltado para quando a gente vai criar um projeto, como que eu devo criar um projeto no Automation Studio assim, só que mostrando uma metodologia no qual fica mais fácil gerenciar o projeto. Isso é bem importante, eles tentam separar ali as aplicações em forma de pacotes, mostrando exatamente como usar o máximo de recurso do Configuration View, do Logical View e do Physical View. Isso é bem interessante ali, como até na parte de gerenciamento do ciclo de vida do meu software. Isso aí para quem trabalha ali com um projeto grande, que vai ter, por exemplo, vou desenvolver uma máquina, essa máquina vai ter que ser reformulada, adicionando nova tecnologia, então gerenciar o software também é uma coisa que se torna extremamente necessária, beleza? Programação, aqui tem bastante informações sobre as linguagens de programação e C, disponíveis no Automation Studio, também em C, e algumas coisas C++ também. Bibliotecas, function blocks, exemplos, então tá tudo bem documentado aqui. Tem até, para quem gosta aí, tem ponteiro, tem tudo aqui, tá tudo bem documentado nessa seção de programa. A tecnologia MAP, isso aqui a gente vai falar nas próximas aulas, que são os pacotes de software já prontos da BR, prontos para configurar e usar, facilitando bastante o tempo de desenvolvimento. Aqui em Services, né, tá incluso no MAP, a gente tem o MAP Service, que aí inclui as funcionalidades ali de serviço, né, gerenciamento de receita, gerenciamento de alarme, gerenciamento de I/O, report, database e tudo mais. Tudo que é mais a gente acostumado ali, o serviço da máquina, serviço de automação, está dentro do MAP Service aqui. A simulação, então aqui ele mostra como as funcionalidades que a gente tem no Automation Runtime Simulation.
como é que funciona a simulação, como é que, por exemplo, se eu quiser usar a porta Ethernet do meu computador como uma porta de CLP, como é que eu faço para configurar isso, como é que eu comunico duas simulações caso eu queira. Então isso aqui é bem legal também. A visualização, a gente tem a visualização baseada em web, que é a MapView, e a visualização antiga, que é a VC4. A gente vai passar pelas duas aí no nosso curso. Motion Control, e aqui tem o Map Motion e a CP10. Do mesmo jeito que na visualização a gente tem MapView e VC4, o Motion a gente tem a CP10 e o Map Motion. O que muda entre os dois, né? É duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa que a BR tem. O ACP10 era o sistema antigo de controle de movimento. Algumas coisas eram um pouquinho mais complicadas de fazer. Então, e aí eles começaram a criar essa tecnologia MAP para quê? Para pegar uma configuração difícil, uma aplicação difícil e deixar ela fácil. E aí então a gente trabalha muito mais com configuração em vez de programação. Mas a gente vai ver depois as diferenças. Qual que é as maiores diferenças entre os dois, só que a gente vai focar mais no MapMotion, que é a tecnologia mais nova aí que tem disponível. Bom, Mechatronics aqui tem bastante coisa relacionada a sistema de controle, lookup tables, blocos de simulação de funções de transferência de primeira ordem, segunda ordem, controle PID, controle de zona de temperatura, tem bastante coisa aqui relacionado a isso. Machine Vision está voltado ali para os sistemas Smart Cameras e Smart Sensors da BIR, as funções de visões, Blob, Code Reader, Barcode e assim vai. OCR, então tem tudo aqui também descrito. Tecnologia Safety, a BIR também tem uma linha de produtos de CPU Safety, módulo de I/O Safety, entrada digital Safety, saída digital Safety, entrada analógica e assim vai. Então tem bastante coisa aqui também relacionado. Diagnostic Services são as ferramentas que a BIR tem de diagnóstico e serviço. Então, como é que eu faço para fazer um watch de uma variável? Como é que eu faço para pegar log da minha CPU? Como é que eu faço para fazer um gráfico, por exemplo, de uma variável, fazer o que a gente chama de trace, né? Como é que eu faço para debugar meu código? A gente vai ver depois nas aulas de diagnóstico, a gente tem debugging no Automation Studio. Sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito poderosa para quem gosta de trabalhar aí com linguagens textuais. Comunicação, então aqui a gente tem bastante informações sobre os protocolos disponíveis na plataforma Automation Studio, pessoal, na plataforma da BIR. A gente tem informações a fundo dos protocolos X2X e PowerLink, que são os utilizados pela BIR, né? Mas também a gente tem informações sobre CAN, CANopen, OPC, quando eu falo OPC, seria o OPC-DA, o antigo, né? Mas também a gente tem o OPC-UA e o OPC-UA over TSN, que seria um OPC determinístico. Isso aí tá uma tecnologia nova aí que a BR tá cada vez mais tentando jogar no mercado e é bem eficiente também, beleza? Então tem bastante coisa. Como é que eu configuro, por exemplo, a minha porta Ethernet para ela virar uma porta para ela conversar no protocolo Modbus? Como é que eu faço para ativar o protocolo OPC-UA? A gente vai ter também aula sobre isso, então a gente vai cobrir todo esse conteúdo. Os sistemas operacionais das CPUs. Então isso aqui mostra um pouco como é que funciona o real funcionamento da CPU, né? Como é que ela inicializa, como é que ela faz a leitura e escrita dos módulos de I/O, quais são os tempos de leitura e escrita disso, né? Como é que é a execução dos programas, o que acontece se, por exemplo, houver um estouro do tempo de ciclo de uma task e assim por diante. A gente vai ter aula sobre isso também. E aqui hardware, ele mostra todo o portfólio de produto da BR. Os sistemas antigos, 2003, 2005, ainda existe bastante máquinas no Brasil com esses sistemas, são sistemas bem robustos. Aí tem o sistema X20, que é o mais comum da BR. Aí existem os módulos X20, módulo de I/O, módulo de entrada analógica, saída analógica, módulo de interface, CPUs, módulo de entrada e saída rápida, então tem bastante coisa aqui. O módulo X67, que são os graus de proteção IP67, então tem vários módulos também disponíveis. Automação mobile, que são os CLPs e módulo de I/O voltado para agricultura ali com grau de proteção IP69K, então são bem interessantes também. PC industrial, Power Panel, IHM, também tem tudo disponível aqui, então isso é bem legal também. Isso que é a grande vantagem, não é só um help do Automation Studio só, é um help de todo o portfólio de produtos também. E que também algumas coisas relacionadas às soluções também BIR. Beleza? Bom, se eu quiser saber, por exemplo, informações do Automation Studio, né? Aqui eu tenho as informações do Automation Studio antigo, 4.11. O que foi adicionado no 4.11, né, em relação, por exemplo, ao 4.10? Então, vocês podem ver aqui
quais informações foram adicionadas. Eu quero saber o que foi adicionado no 4.9, beleza, tem aqui. Você consegue ver o que foi adicionado no 4.9, no Automation Studio, no Automation Runtime. Então aqui a gente está falando de funcionalidade de controlador, então de CLP. Aqui está vendo OPC UA Publisher e Subscriber, tá vendo? Isso aqui é uma coisa bem nova no mundo da automação, porque geralmente quando a gente fala de OPC UA é sempre cliente e servidor. Só que aí, por exemplo, quando eu tenho um servidor que ele está conectado em vários clientes, a gente tem uma sobrecarga de processamento, né? Então, essa metodologia Publisher Subscriber, bem parecido com o MQTT, né? É a mesma, bem parecido essa metodologia de comunicação, agora trazida para o PCUA e já disponível também na BIR aí também. Isso é bem interessante também, pessoal. E também hardware que foram adicionados ou os hardware que foram removidos, né? Por exemplo. Então, isso também está disponível aí. Então, sempre vai ter essas funções aí que vão estar mudando de Automation Studio para Automation Studio. Mudanças no software, mudança no sistema operacional dos controladores, foi adicionado ou removido função. E também algum hardware novo foi lançado e assim por diante. Por exemplo, aqui no Automation Studio 4.11, eles adicionaram 4.11, se eu não me engano, 4.10. Deixa eu verificar. Não foi no 4, deixa eu ver se foi no 4.9, que eles adicionaram as novas CPUs, essa daqui. Então foi no 4.11 mesmo, tá certo? Eles adicionaram a CPU X20M, que é a família Embedded que eles chamam, que ela tem um footprint completamente diferente dos CLPs antigos X20 CPU, que já estão ali, são mais vendidos pela BIR, e aqui é uma família de CPU nova que está disponível somente no Automation Studio 4.11, por exemplo. No 4.10 eu não consigo ter essa CPU somente 4.11 para cima, beleza? Então o Help tem bastante conteúdo, pessoal. Então, e como é que a gente pode usar o Help junto com o Automation Studio, né? Por exemplo, aqui eu fiz um programinha simples aqui, e por exemplo, se eu quiser saber o que esse bloco T1 faz, eu não tenho ideia. Por exemplo, a gente sabe, né, que é um bloco de timer que conta ali o tempo da entrada aqui input. A partir do tempo que essa entrada é verdadeira, começa a contar o tempo. Quando passa o tempo aqui na entrada que está configurada aqui na entrada PT, a gente ativa a saída aqui no bloco, né? Mas se eu quiser saber mais informações, se eu clicar em cima do bloco e pressionar a tecla F1, o Help do Automation Studio me leva diretamente na página relacionada a esse bloco. Então eu não preciso ali ter que vir aqui no Search e pesquisar aqui T1, por exemplo. Entendeu? Eu já posso vir direto aqui na informação. Então eu posso, por exemplo, eu adicionei outro bloco aqui, o famoso Move, né, que ele move o valor de uma variável de entrada para uma variável de saída. Posso simplesmente clicar aqui, apertar F1 e ele me leva diretamente aqui aonde está relacionado. Então o Move é uma função básica, né? Então vai ter outros aqui também que estão juntos. Então várias outras funções aí disponíveis também da programação. O SizeOf também, quando eu quero saber o valor de uma variável, o tamanho de uma variável, né? O tamanho de um vetor também. Então também consigo ter essas informações. E não só relacionado à programação, pessoal, mas também a hardware, por exemplo. Aqui eu adicionei uma topologia de hardware, uma CPU e 3 módulos de I/O. Essa aqui é uma CPU X20 CP1585. Se eu quiser saber as informações dessa CPU, simplesmente clico aqui, aperto F1. Ele me leva diretamente à página aqui que está relacionada a essa CPU. Ele marca aqui em um cinza, claro, onde está. Então, eu consigo ver, por exemplo, a informação de order data, o que eu preciso além da CPU, né, para montar. Então, essa CPU eu preciso também de um cartão compact flash, está escrito aqui, ó, tá vendo? Eu preciso também de alguns conectores também para ligar essa CPU, certo? Aqui tem os dados técnicos. Nas primeiras aulas eu falei que existe uma família de CPU, né? Tem X20 CP 1583, 1584, 1585 e 1586, né? E aqui mostra a tabela com todas as CPUs. Aqui ele mostra, por exemplo, qual que é a potência consumida, qual que é o processador. É um processador Intel Atom, por exemplo, de 1 GHz. A memória retentiva, qual que é a tarefa mais rápida que eu consigo rodar, é um programa de 200 microsegundos, por exemplo. Na 1583 é um programa de 800 micro, na 1586 de 100 microsegundos. Então eu consigo ter um ciclo de varredura de um programa de até 200 microsegundos nessa CPU, por exemplo.
Aqui é o tempo de instrução, por exemplo, informações de interface, interface Ethernet, interface PowerLink, RS-232 também já é nativa, e mais duas interfaces USB e X2X também. Então eu consigo ter as informações de status de LED também, por exemplo, se eu quiser saber, opa, abri meu painel ali e vi que minha CPU está com um LED vermelho, LED laranja, o que significa isso, né? Você consegue também ter as informações no Help do Automation Studio. Então não preciso ir lá no site do fabricante, pesquisar o equipamento, baixar o manual e ler. Então tem tudo disponível aqui no Help já também. Se eu quiser saber também como é que eu ligo, então tem aqui diagrama de ligação, por exemplo, eu posso ligar a CPU separada da fonte de alimentação dos I/Os, porque como a gente viu, por exemplo, essa CPU aqui, ela consegue alimentar os I/Os no barramento lateral que a gente tem aqui. Então a alimentação dos I/Os pode ser separada da alimentação da própria CPU. Então aqui, por exemplo, tem um modo de entrada analógica, aí 2222. Se eu clicar em cima dele e apertar F1 também, eu vou direto para a página onde está as informações desse modo de I/O, por exemplo. Eu tenho informações gerais, então um módulo de 2 entradas analógicas de mais ou menos 10 volts com 13 bits de resolução, beleza? Então eu tenho aqui as informações técnicas, status do LED, pinout, então ali exemplos de conexão e o circuito de entrada, por exemplo. Aqui também tem o módulo de saída analógica, a mesma coisa, se eu pressiono F1 aqui, eu tenho as informações. Então bem legal também isso daí, informação bem fácil de ser achada. Então quando eu tenho o Automation Studio instalado, pessoal, fica muito mais fácil ali de eu centralizar toda a minha informação. Igual, por exemplo, o X20DC1176 é um módulo de I/O aqui, a gente vem no General Information. Ele tem um encoder incremental, 5 volts, do tipo ABR. Ele tem 2 entradas digitais, pode ser configuradas. Tem 5 volts de alimentação para alimentar o encoder, caso seja necessário. NetTime, isso aqui é um feature de alguns módulos de I/O da ABR também. Depois a gente pode discutir sobre isso. Esse feature é bem interessante, aí te dá umas possibilidades de precisão de tempo dentro de um pacote de rede. Isso é bem interessante, da rede X2X também. Bom, o que mais que tem de legal que a gente pode explorar no Help do Automation Studio, pessoal, são as funções de Help aqui. A gente pode criar os nossos próprios favoritos aqui, por exemplo. Imagina que eu vou pesquisar aqui, por exemplo, um servo drive da BIR, o 8V1010, é um servo drive aí disponível. E eu quero salvar, às vezes, toda vez que eu vou lá, eu vou trabalhar com esse equipamento, eu tenho que saber alguma informação, por exemplo, da ligação desse equipamento, por exemplo. O pino de entrada lá X2. Toda vez eu tenho que ir lá no manual e consultar isso daí. Eu quero salvar, por exemplo, essa informação para não precisar toda hora ficar consultando o manual, por exemplo. Então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito na página e salvar favoritos. Eu posso, por exemplo, aqui criar pastas, caso eu queira. Então, por exemplo, posso vir aqui criar uma pasta Acopus. Acopus são os nomes dos servo drives da BIR. Posso vir aqui e salvar essas páginas, por exemplo. Então eu quero salvar, posso vir aqui, Edit favoritos e vou salvando aqui, por exemplo. Ou simplesmente, pessoal, eu posso vir aqui também e clicar aqui nesse ícone de Add to Help também, beleza? E aí se eu fechar meu Automation Help, abrir ele novamente e vir aqui no meu Help, então aqui tem o conteúdo do meu Help, tá vendo? Eu posso vir aqui e clicar e já está salvo. Isso aqui ajuda bastante, muito, pessoal, quando a gente precisa consultar várias vezes a mesma coisa. Isso é muito importante, ter esse help aqui ajuda bastante, principalmente quando você está fazendo uma aplicação, toda hora você esquece, precisa consultar. Então é um atalho bem rápido também. Outra informação bem legal também que tem aqui no Automation Studio, no Help, pessoal, é que cada página aqui ela tem algo parecido com um link para essa página, né? Então imagine que você está trabalhando em conjunto ali com alguém, fazendo um projeto, e aí a pessoa pergunta, eu queria saber onde está essa informação aqui e tudo mais. Você fala, tem no Help em tal lugar. E aí, ao invés de você falar, então vai lá no Project Management, Hardware Management e está lá em Hardware Configuration. Isso aqui ainda está tranquilo, mas às vezes a gente pode encontrar, por exemplo, informações no nível aqui, numa cadeia bem longa aqui, por exemplo, bem extensa, né? E aí isso pode complicar bastante. Ou, por exemplo, vai Motion Control, Map Motion, Configuration, Basic Components e tem aqui, por exemplo, Limit Sets, por exemplo. Então é bem complicado.
Mas essa página ela tem um link para ela. Como é que a gente descobre esse link, né? A gente clica com o botão direito e vem aqui em propriedades. E aqui tem o que a gente chama de guide, tá vendo? Isso aqui é como se fosse o link da página. E aí aqui tem o Location ID. Esse Location ID aqui é exatamente aqui a posição dessa página na árvore. Então se você olhar aqui o 9, é exatamente contando aqui, esse é o 9. Depois o 1 é exatamente aqui, é o tópico 1. O 5 seria a partir daqui 1, 2, 3, 4, 5. O 5 seria a partir daqui 1, 2, 3. Aqui esse daqui está aqui embaixo, né, no Basic Components. Então seria um abaixo aqui. O 3 e assim por diante. E aí você pode pegar isso daqui, propriedades, você pode copiar isso daqui, copy. E aí, por exemplo, se você quiser mandar para alguém, vou fechar aqui, a pessoa vai abrir o Help do Automation Studio, vai apertar Ctrl G, ou simplesmente ele pode vir aqui em View e Go to Page e colar esse link aqui e dar um Enter. E aí ele volta exatamente aqui para essa página. Então isso aqui é um recurso bem interessante também para quando você quer compartilhar informação. Particularmente eu uso bastante esse guide, ajuda bastante ali na hora de poder mandar essa informação para pessoas. E também na hora que você quer ali montar uma documentação também, você separa esses guides ali e depois você pode consultar isso aí depois. Beleza? E sem dúvidas aqui também, pessoal, a gente tem o Search, né? Se eu quiser pesquisar, por exemplo, PowerLink, que é o protocolo que a BR utiliza, né? Utiliza aí em tempo real, por exemplo, protocolo determinístico. A gente pode vir aqui encontrar as informações do PowerLink. Então tem várias seções que tem escrito PowerLink, né? Então a gente tem que saber filtrar aí, por exemplo. Se está na seção de hardware, está na seção de programação, se está na seção de comunicação, por exemplo. Então tem bastante coisa aí disponível. Quero saber informações do X20 CP 1586. Dou um Enter aqui, por exemplo. Então quero saber aqui o que tem no Order Data, por exemplo. 2 cliques, aí me leva diretamente à página aqui. Beleza? Bom, é importante a gente saber usar o Help, porque facilita bastante ali na hora de estar fazendo um projeto, na hora de criar a documentação, na hora de pesquisar alguma coisa, é extremamente importante. E pessoalmente falando, o Automation Studio é um dos softwares que eu reconheço ter um dos melhores Help. Às vezes a gente pega um software ali, a gente abre o Help é completamente confuso, não tem informação ali que a gente precisa. Isso dificulta bastante o aprendizado ali para uma pessoa que está conhecendo o software no primeiro momento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Caso você tenha alguma dúvida, deixe isso no comentário. Nas próximas aulas a gente vai começar a avançar um pouquinho mais com os conteúdos mais legais, mais mão na massa, mas nesse primeiro momento é importante entender essas ferramentas básicas para nos auxiliar nas próximas aulas, porque depois eu vou falar na seção do Help. Tal seção do Help tem mais informação sobre isso, então consulte lá. Vou colocar o guide e aí vocês podem consultar depois a informação diretamente no Help. Então é importante saber isso aí. Beleza? Tranquilo? E até a próxima aula.